não foi há muito tempo, mas queremos considerar hoje este tópico que tem a ver com o lema que nós temos escolhido para a nossa igreja viver ao longo deste ano. E hoje o tópico avança para aquilo que significa fazer o que Deus quer. Nós queremos estudar ao longo dos próximos, ainda aos próximos domingos, tudo aquilo que tem a ver com esta verdade que nós queremos viver enquanto comunidade ao longo destes próximos meses, que é de facto este lema que eu espero que os irmãos decorem e que adotem também para as vossas vidas: fazer o que Deus quer e crer o que Deus faz. É um bom desafio para a nossa vida ao longo deste ano. Eu não sei se vocês conhecem alguma coisa que seja ao mesmo tempo boa, agradável e perfeita. Consegue aparecer na vossa mente alguma coisa que seja boa, agradável e perfeita? Pois é, eu já sabia que vocês me iam dizer isso, porque de facto parece ser a única coisa mesmo que há, que é boa, agradável e perfeita ao mesmo tempo, não é? Há coisas boas que são agradáveis, mas não são perfeitas, não é? Há coisas que parecem perfeitas, mas que nem sempre são boas e agradáveis, e por aí fora, não é? De facto, a vontade de Deus é isso. Sabem, meus irmãos, que Jesus ensinou os seus discípulos a sonharem. E eu olho para os evangelhos e fico feliz com uma coisa. Se há uma coisa que Jesus encoraja os seus discípulos é a sonharem. Já tinha pensado sobre isto. Sonhar é uma coisa que a Bíblia permite, a Bíblia encoraja. O próprio Senhor Jesus encorajou os seus discípulos a isso. Ele, por exemplo, falou-lhes do reino dos céus. Falar do reino dos céus era sonhar, não é? Jesus falou, por exemplo, da liberdade que liberta. Isto era um sonho para um povo que estava escravizado, não é? Jesus falou sobretudo sobre o sonho da eternidade. Pensaram sobre isto? Jesus ensinou os seus discípulos a sonharem. Ele ajuda-nos e pede-nos que nós continuemos a sonhar. Sonhar as coisas que na verdade são legítimas, com certeza. E sabem, uma das coisas que Jesus ensinou os seus discípulos a fazer foi acerca da importância deles fazerem a vontade de Deus. Fazer o que Deus quer. Do princípio ao fim do seu ministério, Jesus começou por afirmar que o seu maior desejo era fazer a vontade do Pai. E curiosamente, no momento mais agoniante do ministério do Senhor Jesus na terra, lá no jardim de Getsemane, ele afirmou a mesma coisa: faça-se a tua vontade e não a minha. Eu fico impressionado com isto. Quando estudo a vida do Senhor Jesus Cristo, eu percebo que desde o primeiro momento em que ele inicia o seu ministério até ao último momento, uma das coisas que ele mais desejou foi fazer a vontade do Pai que o tinha enviado. Já esta manhã nós lemos vários textos neste sentido. E, meus irmãos, se Jesus esteve entre nós enquanto Deus, homem, e ele procurou fazer a vontade do Pai que o enviou, eu não sei o que é que nós mais temos que fazer nesta terra senão o mesmo. A grande pergunta que se coloca é se de facto nós temos preocupação em viver a vontade de Deus. Há alguns textos que o Senhor Jesus nos mostra, não é, em que realmente fala acerca disto. Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus nutria-se, ele alimentava-se da vontade do Pai. É curioso porque o próprio Cristo vivia dependente do exercício da vontade do Pai para a sua vida diária. Eu, quando olho para isto, eu fico perplexo. Porque talvez não seja isto que eu faço. Talvez não seja isto que tu fazes. Esta preocupação de vivermos dia a dia ajustados, encaixados numa vontade que é soberana para as nossas próprias vidas. O próprio Senhor Jesus chegou a afirmar também que os seus verdadeiros irmãos, a sua verdadeira família, eram aqueles que faziam a vontade de Deus. Curiosamente, qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe.
Jesus está a dizer que a relação, os relacionamentos que se estabelecem, de facto, têm que estar ajustados a esta grande verdade de procura pela vontade de Deus para a nossa própria vida. Também no campo das relações sociais, das relações humanas, o exercício da vontade de Deus regulava também o relacionamento do mestre com os outros. Deve haver uma preocupação a fim de que as nossas amizades e os nossos relacionamentos se ajustem ao desejo de Deus. Se todos nós nos preocupássemos com isso e levássemos a sério a vontade de Deus nos nossos relacionamentos, talvez nós não teríamos tantos sofrimentos ao longo da nossa própria vida. Há relacionamentos que nós estabelecemos com pessoas que não estão dentro, claramente, daquilo que é o plano de Deus e o quanto nós sofremos por isso. E às vezes não só nós sofremos, como fazemos os outros que estão à nossa volta sofrerem também. A importância de escolher as pessoas que Deus, na verdade, quer e que são pessoas que se ajustam com o seu plano para as nossas vidas. Mas sabem, Jesus foi mais longe quando Ele nos surpreende dizendo que só entrarão no céu, curiosamente, aqueles que fazem a vontade de nosso Pai que está nos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Já tinha pensado nisto? Se você considera que tem eternidade, que é uma pessoa salva para a eternidade, então isso significa que deve fazer a vontade de Deus. Porque Jesus disse, só entrarão no reino dos céus quem fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Claro que não temos tempo aqui para considerar este conceito de reino dos céus. Aliás, o reino dos céus aparece neste Evangelho de Mateus, por exemplo, 34 vezes. Os outros evangelistas usam o reino de Deus, curiosamente, não é? Sabem que acho que Lucas, que é um judeu nativo mesmo, e os judeus não gostavam muito de usar o nome de Deus, porque tinham um respeito tal pelo nome de Deus, que até escrever está quieto e falar muito pouco. E como Mateus é de facto um judeu nativo, ele evita usar o nome de Deus enquanto judeu e talvez por isso ele passa a usar reino dos céus. Mas quando estamos a falar de reino dos céus ou reino de Deus, os evangelistas todos concordam com aquilo que é a mesma verdade. Significa que existe alguém soberano que governa um reino e esse é o reino que nos é estendido pelos méritos de Cristo. E Jesus está a dizer que de facto aquelas pessoas que pertencem ao reino não têm outra matriz do reino senão fazer a vontade daquele que os enviou. Por isso, isto ajusta-se com cada um de nós que estamos nesta terra, com a preocupação de nós percebermos que, efetivamente, pertencendo ao reino de Deus, fazendo parte deste reino, a matriz ajustada a esse reino é a procura pela vontade de Deus. Uma vontade que não é igual para todos. Uma vontade que se distingue nos pormenores de mim para qualquer um. Deus tem uma vontade soberana na vida de todos nós. A palavra de Deus nos encoraja a isso. Mas mais uma coisa interessante. Em Mateus 10, quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz estas palavras: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Reparem, irmãos, nós gostamos muito da oração do Pai Nosso porque ela nos favorece. A certa altura diz que Deus nos dá o pão, nos dá a proteção e nos dá o perdão. Mas é assim, se nós merecemos o pão, a proteção e o perdão, é óbvio e claro que nós devemos buscar a vontade de Pai. Não faz sentido receber uma coisa sem querer a outra. Não faz sentido receber o perdão, a proteção e o pão se nós não estamos dispostos a fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Nós não temos autoridade para dividir a oração do Senhor Jesus, porque ela na verdade se completa neste ciclo. Nós que somos do reino, faz sentido que busquemos aquilo que é a matriz do reino, e essa matriz significa buscar a vontade do Pai. Por isso,
Não temos dúvida nenhuma que o apelo das Escrituras, meus irmãos, e os próprios desafios de Jesus vão neste sentido, para que nós possamos dar importância à vida que se vive ajustada dentro daquilo que é a vontade de Deus. O Senhor sabe que não é fácil viver neste mundo. O Senhor Jesus experimentou isso. Não podemos viver neste mundo sem cairmos no pecado. Por isso, o melhor caminho que o próprio Pai Celestial nos prepara foi o caminho da sua soberana vontade. Isto é, se queremos viver uma vida ajustada com o caráter de Cristo, ajustada e, de alguma forma, contrariando aquilo que é os perigos do pecado que nos afeta, não existe outra forma senão viver ajustado à vontade de Deus, procurando vivê-la o mais próximo disso. Quando eu começo a pensar nesta questão do tema que temos para este ano, de facto, uma das verdades sólidas que aparecem, inclusivamente na Bíblia hebraica, portanto estamos a falar do Velho Testamento, é esta: é que existe uma verdade soberana de Deus para cada pessoa. Será que você aceita isto? Uma vontade soberana de Deus para cada pessoa. E que há uma bênção que é resultante dessa vontade soberana de Deus. Há uma vontade soberana de Deus e uma bênção que resulta dessa vontade. Mas sabem uma coisa que nos é dito? É que isso não existe sem a obediência da pessoa. Isto é, Deus tem uma vontade soberana para ti e para mim. A melhor maneira de viver as nossas vidas é ajustada a esse plano. Há a bênção que resulta disso, mas há uma coisa, que ninguém consegue viver a vontade de Deus se não for pelo caminho da obediência. É preciso descobrir, é preciso viver a vontade de Deus. É preciso ser obediente àquilo que Deus nos pede. De facto, eu quero rapidamente levar os irmãos a um texto das Escrituras. Está em 1 de Reis, capítulo 19. Eu vou ao Velho Testamento, meus irmãos, porque às vezes nós temos a ideia que a vontade de Deus se passa a viver no Novo Testamento. Lá é que nos ensina a viver a vontade de Deus. Escutem, ao longo da história bíblica, Deus sempre desafiou pessoas para viverem a sua vontade na vida deles. E eu quero trazer à vossa memória aquilo que acontece em 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Não só porque eu gosto da personagem do profeta Eliseu, mas acima de tudo o profeta Eliseu, para mim, é uma das figuras claras que mostra como é possível viver a vontade de Deus de uma forma ajustada numa pessoa humana. Vamos ler o texto. Alguém abriu? Não vi ninguém abrir, não sei se tem ou não. Ok, é mesmo para ler, pode ser? Se tiverem, vamos ler a partir do texto, está bem? Às vezes é bom fazermos este exercício. Verso 19. Eu vou ler, depois os irmãos, por favor, acompanhem. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava a lavrar com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois, os imolou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e as comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. A história de Eliseu é fantástica, irmãos. Gostaria de passar muito tempo aqui a poder falar sobre a vida de Eliseu. Eu acho que ele, de facto, é um modelo de homem que serve perfeitamente para se ajustar a esta verdade relacionada com a necessidade que nós temos de fazer o que Deus quer. Sabem que o contexto em que Eliseu está, em que ele vive, não é um contexto muito favorável. Elias tinha acabado de derrotar os 400 profetas de Baal e Jezabel, aquela mulher que todos nós sabemos, não é? Que prefigura o exemplo de uma mulher má, estava a ameaçá-lo, ameaçou de morte.
Portanto, o contexto em que Eliseu aparece é um contexto difícil. Sabem que o contexto social também em que ele está não era agradável. Porquê? Porque o rei Acabe, que foi um dos piores reis de Israel, era realmente uma situação caótica, aquela que era vivida do ponto de vista moral e espiritual, ao ponto de Deus ter privado, inclusivamente, que as bênçãos da natureza viessem. E por isso havia seca sobre a terra. Sabem, irmãos, nós estamos a atravessar, e eu não sei se têm apercebido, mas é bom que nós nos apercebamos disso. Estamos a atravessar um momento crítico do ponto de vista da água no nosso país, não é? Estamos, de facto, há lugares do nosso país em que há uma privação já da água. Nós aqui ainda não notamos, o Minho tem muita água, mas se continuar assim vamos ter dificuldade realmente em conseguir ter a água que nós tanto desperdiçamos muitas vezes. Talvez até estivesse na hora de nós pararmos agora e pedirmos a Deus que, se assim for da sua graça, Ele nos dê água a este país, não é? Às vezes nós ficamos contentes e dizemos, olha, tantas tragédias nos outros países lá fora, e achamos que nós somos o país mais abençoado do mundo, mas as dificuldades também chegarão cá e estão a chegar. De facto, existe uma seriedade em relação à falta de água e nós, tal como aconteceu, não é, com Eliseu, nós podemos pedir a Deus que nos dê água, pode ser? Vamos pedir a Deus que nos dê água? Concordam comigo? Se concordarem, digam amém no final, pode ser? Senhor Deus, nós sabemos que Tu és o Deus que opera sobre a natureza. Não só criaste, como também Tu sustentas a natureza. E nós acreditamos, Senhor, que não somos egoístas ao ponto de pedir para nós, mas nós queremos Te pedir, Senhor, que na verdade Tu, se quiseres abençoar esta nação, deixa que a chuva caia sobre a terra, Senhor. Há pessoas a sofrerem já por falta de água. Há pessoas a verem os seus negócios a perderem muito, Senhor. Há pessoas a ficarem incomodadas ao ver a natureza sem água. Os animais a começarem a ter dificuldades. Como aconteceu lá naquela altura, Senhor, nós não sabemos exatamente porque é que Tu estás a privar a chuva sobre a terra. Nem entramos em teorias, Senhor, mas nós sabemos que Tu és o Deus que dás todas as coisas. Por isso, a nossa oração é para que Tu, através da Tua graça, concedas água a este país, Senhor, e também tragas a paz a este mundo perdido, Senhor. Nós estamos preocupados também com a situação política que se vive naquela parte do leste do mundo, Senhor. Nós Te pedimos, ó Deus, que Tu tenhas misericórdia daquelas pessoas que certamente poderão perder a vida sem Cristo como resultado daquilo que é, Senhor, a falta de comando dos homens dentro de si próprios. Estamos perdidos, Senhor, e estamos a viver num mundo que está perdido também. Muitas vezes seguimos atrás daquilo que as autoridades nos pedem. Eles comandam, Senhor. Tu pediste que nós obedecêssemos, mas Tu és a primeira pessoa a quem devemos obedecer. Que nós nunca contrariemos a nossa consciência, Senhor, que levemos a nossa fé até ao fim, se for necessário, Pai. Tem misericórdia, Senhor, deste mundo. Eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa, e rápido, que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte: descobre-se através da vida deste Eliseu, que de facto, como diz o verso 19, o exercício da vontade de Deus sempre é dirigida a discípulos com histórico de serviço. O que é que isto quer dizer, meus irmãos? Tu nunca conseguirás viver a vontade de Deus se tu não estiveres disposto a servi-lo. Reparem que toda a história que nós encontramos nas Escrituras, nós sempre encontramos Deus a desafiar pessoas para viverem a sua vontade, e são pessoas que estavam num contexto de serviço. É muito curioso. Sabem, nós mesmo olhamos para o cenário do Novo Testamento e dos 12 discípulos chamados para andar com Jesus, uma boa parte deles foram tirados ao contexto de trabalho. Mateus estava lá na alfândega. Pedro, Tiago, João e André estavam a trabalhar nas redes como pescadores. Digamos até que Jesus foi roubar trabalhadores a algum patrão. E de facto esta é a verdade que vem das Escrituras. Nós não podemos estar à espera de viver uma verdade tão profunda que é
a vontade de Deus nas nossas vidas e queremos vivê-la de forma fácil. As coisas profundas não se vivem facilmente. As coisas sérias vivem-se com dureza, vivem-se com sacrifício. E por isso a vontade de Deus, que é tão bonita para as nossas vidas, como diz o texto, é boa, agradável e perfeita, não pode ser vivida de uma forma leve. Não podemos esperar que isso, para mim, faz com uma perna às costas. Ninguém vive a vida cristã, ninguém vive a vontade de Deus nas suas vidas com uma perna às costas, não é? Ou dizer, para mim, viver a vontade de Deus é canja. Não, não é canja. É difícil, dura, custa. Não sei se estas expressões são portuguesas no Brasil ou não. São. Pronto, ainda bem, não é? Mas, meus irmãos, é esta verdade que está aqui, não é? Efetivamente, nós temos que ter um histórico de serviço se nós queremos entender o que significa viver a vontade de Deus nas nossas próprias vidas. Eliseu estava a trabalhar. É tão interessante. Ele era um homem de negócios. Ele estava a ajudar o seu pai a edificar um negócio na área da agricultura. Diz o texto que ele era uma pessoa esforçada. Das 12 parelhas de bois que aravam a terra, ele ia com a última. E, meus irmãos, não era fácil. Se é difícil comandar uma parelha de bois, imaginem, não é? Estar a trabalhar com 12. Quem é que vai lá atrás? Eliseu. Efetivamente, meus irmãos, se queremos estar prontos para viver a vontade de Deus, nós temos que estar prontos para sermos capazes, se necessário for, sermos aqueles que mais sofremos. Mesmo no campo do serviço cristão, há pessoas que não querem fazer muito. Há servos de Deus, líderes, que às vezes querem usufruir mais do que o sacrifício que colocam na obra de Deus. Para viver a vontade de Deus é preciso que nós tenhamos um histórico de serviço. Deus nunca vai chamar uma pessoa para fazer uma vontade sublime na sua vida se você não tiver o seu coração disposto para servir de uma forma realmente séria Deus e a sua obra. Não fiques à espera que Deus te dê realmente uma tarefa difícil quando o teu coração é mole, quando tu não tens disposição para realmente colocar Deus primeiro e Deus no seu próprio lugar. Efetivamente, meus irmãos, a segunda coisa que o texto nos diz é que o exercício da vontade de Deus nunca nos retira a responsabilidade para com os nossos familiares. O verso 20 diz uma coisa interessante. Ele deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. É interessante, meus irmãos, porque às vezes, apesar de estarmos longe dos nossos familiares, Jesus falou a respeito disso, que era importante que nós fôssemos capazes, se necessário for, de deixar os nossos familiares para o seguir. Mas, meus irmãos, há uma coisa que a Bíblia não ensina, é que nós deixemos de praticar a responsabilidade para com aqueles que realmente são os nossos familiares. E sabe, você pode estar à distância dos seus familiares, mas você nunca pode perder a responsabilidade de facto ter na sua família um centro de responsabilidade. Sabe, a minha mãe tem 93 anos. Esta semana movemos o dia de folga para poder estar com ela e poder estar também com meus 2 outros irmãos. Um vinha da Suíça, uma irmã que vinha da Suíça e o meu irmão que vinha de Lisboa. E juntámos-nos os 3. Foi uma alegria enorme. Praticamente procuro todos os meses fazermos uma viagem para ver a minha mãe. Ela tem 93 anos. Já ouve mal e vê mal, mas isso não impede que no exercício da vontade de Deus para a minha própria vida eu inclua as pessoas que Ele trouxe para a minha vida. E isto é uma das coisas que nós aprendemos. Há pessoas que às vezes, não é, deixam os seus familiares, deixam os seus lares, até porque é mais cómodo. Às vezes nem se querem aborrecer, às vezes até se aborrecem com os seus familiares, porque é mais cómodo viver aborrecido com os seus familiares do que na relação com eles.
Às vezes é mais fácil dizer, olha, tchau, do que continuar a ter que gastar tempo, recursos com os nossos familiares. O exercício da vontade de Deus nunca põe fora aqueles que Deus trouxe para a nossa própria vida. De alguma forma, pode ser que seja à distância, mas nós nunca perdemos. E é interessante que Eliseu sentiu-se chamado, mas ele tinha respeito pelos seus. Diz o texto que ele não queria iniciar uma nova etapa na sua vida sem realmente mostrar aos seus próprios familiares o quanto eles eram importantes para a sua própria vida. E isto, meus irmãos, é importantíssimo. Não se pode viver a vontade de Deus chutando os outros. Não se pode viver a vontade de Deus negligenciando os outros. Não se pode viver a vontade de Deus desprezando os outros. Nem o próximo, muito menos os chegados. É muito importante que nós possamos deixar que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se ajuste claramente com aquilo que é uma vida cristã sadia, uma vida cristã ajustada com os princípios e os valores da palavra. É por isso que o Senhor Jesus nos disse que nós até devíamos amar os nossos inimigos, porque mesmo eles são parte da nossa mordomia, são parte do exercício da vontade de Deus na nossa própria vida. Terceiro lugar, estou incomodado porque a hora vai, mas eu gastei umas horas a preparar um sermão. Se vocês não se importam, mais uns 10 minutos, pode ser? Fico mais contente se ouvir que o vosso rosto brilha. Se ouvir que ele fica assim um bocado cinzento, eu começo-me a incomodar e paro o sermão já aqui, pode ser? Está bem? Terceiro, o exercício da vontade de Deus sempre é dirigida a discípulos. Peço desculpa, acho que estou a repetir. O exercício da vontade de Deus pede que se corte com os fatores de dependência do passado. Vejam o verso 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e as comeram. Sabe o que é que Isaías fez? Perdão, Eliseu fez. Eu é que já estou a ficar baralhado, é a falta de qualquer coisa no estômago, não é? Então, é só para ajustar e aguçar o vosso apetite. O que é que Eliseu fez? Eliseu fez uma coisa que às vezes nós não temos coragem de fazer quando queremos ou dizemos que queremos viver a vontade de Deus nas nossas próprias vidas. É que nós não queremos cortar com os fatores de dependência do passado. Seria mais lógico no conceito de alguns que a coisa acontecesse assim, não é? Que Eliseu dissesse ao seu pai, olha, guarda aí os meus bois, guarda aí as cangas, não é? Neste caso qual é o outro nome? Isso, não é? E se isto correu mal de fazer a vontade de Deus, se isto correu mal, eu volto e então tenho aí as coisas preparadas. Não foi isso que Eliseu fez. Há muita gente na vida cristã a fazer isso, meus irmãos. Há muita gente na vida cristã a, de facto, procurar viver a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, vamos lá ter cautelas, porque se isto correr mal, não é? Nós vamos lançar a mão de outra coisa qualquer. Eliseu é impressionante por isso. Ele faz o seguinte, ele manda matar os bois que eram fator da sua dependência. Ele pega nos carros de bois e aquelas madeiras ele usa-as para queimar, neste caso para fazer lenha e para assar aquelas carnes. E sabem o que ele faz depois? Distribui aquelas carnes pelo povo e dá de comer às pessoas. Isto é tão importante. Às vezes nós queremos viver a vontade de Deus e ao mesmo tempo queremos viver a nossa, ou viver a vontade de alguém. A vontade de Deus não pode ser vivida sem um corte radical com o passado, com aquilo que gera dependência noutras coisas que não em Deus. Como é que se pode ir ao Velho Testamento buscar estas verdades, meus irmãos? Nós às vezes pensamos que isto é alguma coisa que é fresco, é de agora. Estas são verdades vividas desde o tempo passado. Se olharmos para Abraão, nós encontramos a mesma coisa. E tantos outros servos de Deus. Por último, meus irmãos, diz o verso 21. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. O exercício da vontade de Deus sempre
pede uma resposta de obediência a Deus. Ninguém consegue viver, de facto, a vontade de Deus sem ser obediente a essa própria vontade. Acho que é importante nós nos apegarmos, meus irmãos, àquilo que na verdade Deus tem de melhor para nós. Se tu concordas que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, essa vontade não é para os outros, é para ti também. Não é só para os servos de Deus que dizem que descobriram a vontade de Deus e passam a servir a obra do Senhor. Não, a vontade de Deus é para cada um de nós. Há uma vontade soberana na vida de qualquer um de nós. Sejas tu um estudante, sejas tu um trabalhador numa fábrica, sejas tu um trabalhador no escritório, sejas quem for. Há uma vontade soberana de Deus para a vida de cada um de nós. E essa vontade soberana de Deus tem que ser procurada, vivida e até mais desejada por cada um de nós. Essa vontade soberana é aquilo que efetivamente nós sabemos que é melhor para nós. Quando olhamos para a vida de Eliseu, sabem uma coisa? Do princípio ao fim, leiam a vida dele, do princípio ao fim, tudo o que acontece é milagre. Tudo o que aparece registado na vida de Eliseu, do princípio ao fim, é milagre. Tanto o milagre dele de repente ser usado por Deus para trazer vida a um menino que estava morto, como inclusivamente no final da sua vida, a certa altura enganaram-se na sepultura e lançaram o corpo de um morto na sepultura de Eliseu. Ao bater nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Leiam estas histórias que elas estão na Bíblia, não estão a inventá-las. Isto não é daquele livro apócrifo de Noé, não é das Escrituras. Parece incrível. Do princípio ao fim, uma vida ajustada que quis viver a vontade de Deus, milagres aconteceram. Mas sabem, não é só aqueles milagres de encher o olho. A certa altura ele encontrou um homem aflito porque tinha perdido a ferramenta que era emprestada de outro. E o Eliseu respondeu àquela necessidade. Assim como uma vez ele foi recebido em casa de uma mulher e ele sentia que o ambiente naquela casa era muito vazio, não tinha filhos. Ele disse: vais ter um filho. Meus irmãos, o exercício da vontade de Deus na nossa vida comporta coisas grandes e coisas simples. Mas comporta uma coisa, é que ela é uma bênção não só que eu vivo, mas como resultado da vivência da vontade de Deus na minha vida, outros são abençoados também. Outros vão ser realmente beneficiados. Seja para coisas grandes ou coisas pequenas, esta é a verdade que Deus quer que aconteça conosco. De uma forma efetiva, pergunta-se: tens a certeza que estás a fazer o que Deus quer? Eu não estou a falar em termos profissionais. Isso é uma questão de escolha. Mas também aí Deus tem um plano. Eu estou a perguntar se de facto tu sentes que estás a viver o plano melhor de Deus para a tua própria vida. Há pessoas que estão a viver no segundo melhor plano de Deus para as suas vidas. E pode haver pessoas que estão a viver no terceiro melhor plano de Deus para as suas vidas. Deus é gracioso para nos acompanhar na nossa jornada e reparar sempre o mal em bem. Mas existe uma vontade soberana que eu espero que todos nós procuremos viver. Porquê? Porque, como nós temos dito desde o princípio, Deus cria todas as condições para que o exercício da sua vontade aconteça nas nossas vidas. Porque é Ele que opera tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Vamos orar e terminar aqui. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo culto, Deus. Obrigado pelas orações que nos comoveram. Obrigado por tudo o que aconteceu aqui esta manhã, que tu tenhas sentido agradado por isso, Senhor. E, ó Pai, eu sei que às vezes o tempo de reflexão da Tua Palavra fica ali encurtado, Senhor. Mas nós te pedimos que o Teu Espírito Santo faça o resto, Deus. Que Ele cultive em nós este desejo, esta vontade.
de nós crermos e aceitarmos que existe uma vontade soberana de Deus na vida de todos nós e que cada um de nós a busque, Senhor. Que, ó Deus, não estejamos a viver a vontade de Deus chutando os outros. Que nós, Senhor, estejamos a viver a vontade de Deus envolvidos num ambiente de serviço, Pai. Que cada um de nós possa estar a viver a vontade de Deus com espírito de entrega e de sacrifício. E, Senhor, sabemos que essa vontade não pode ser vivida sem o princípio da obediência nas nossas próprias vidas. Jesus nos disse isso. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Haja edificação na nossa vida esta manhã neste lugar, que as nossas vidas sejam entregues, Senhor, ao Senhor, para serem vividas da melhor forma, de forma agradável, de forma boa, de forma perfeita. É a oração humilde que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.